A grande área que envolve o que a gente vai conversar chama formas de avaliação, que é uma grande área aqui na computação, está associada a IHC, interação humano-computador ou interação humano-máquina. Basicamente, qual que é a ideia? Eu tenho um artefato computacional que pode ser um programa ou um hardware, e eu preciso me preocupar com a adequação ao usuário em relação a esse equipamento ou a essa ferramenta, ou esse software, né, esse programa, ok? Então, essa é uma grande área. Existem muitas formas de avaliação e existem alguns modelos. Vamos começar a olhar os modelos. Antes de começar qualquer avaliação, pergunte: qual é o meu objetivo? Por quê? Porque quando você elabora uma avaliação, você quer, no final das contas, responder a determinadas perguntas e analisar determinadas frentes de trabalho. Por quê e para que estou fazendo a avaliação? Me encomendaram? Estou fazendo uma pesquisa? Estou fazendo um exercício? Isso aqui daqui a pouco vocês vão entender, tá? O que eu estou chamando de pesquisa e exercício. Quais os meus recursos? Tenho prazo? E aí é importante vocês olharem essa conversa que a gente está tendo hoje pelo seguinte: a gente não está falando apenas do questionário, da forma de avaliação que vocês vão utilizar na dissertação de vocês. A gente está falando também de elaborar uma forma de avaliação para fazer um artigo, pensa numa outra forma de avaliação para um trabalho de disciplina, e aí você pega o trabalho de disciplina e compara com opinião para ver se vale a pena. Entenderam? Então, existem várias formas de contribuição que envolvem formas de avaliação. Normalmente, as pessoas vão simplificar a forma de avaliação a questionário. Eu uso muito, inclusive, esse termo, questionário. Mas o que eu quero dizer não é um questionário pura e simplesmente, eu quero dizer uma forma de avaliação de um modo mais amplo. Tenho prazos? Tenho orçamento? Tenho infraestrutura necessária para avaliação? Por exemplo, vou avaliar o design de um mouse. Eu tenho que usar esse mouse para testar e, portanto, se eu tenho 5 mouses, faz diferença? Preciso observar pessoas? Faz diferença, por exemplo, se a pessoa sair do computador um pouquinho e voltar? Faz diferença, por exemplo, se ela começar a mexer muito o mouse na tela? Como é que eu vou observar essas pessoas? Onde que eu vou fazer essas observações? Qual o objeto da minha avaliação? O que você quer avaliar? Você quer avaliar um sistema que está plenamente implementado, já está pronto o software, e aí você quer avaliar o software. Ele está completamente implementado ou ele está parcialmente implementado? Ele está num protótipo, numa ideia? Por quê? Se ele está completamente implementado, qual é a curva necessária para desenvolver uma nova funcionalidade, para corrigir um problema? Se ele está parcialmente implementado, a curva de correção dele é mais rápida, é uma curva menor. E isso tudo vai fazer diferença no pré-avaliação. Depois, por que avaliar? Esse aqui é um outro modelo, tá? O que avaliar? Quando avaliar? Então, tomem cuidado, porque esse é um parâmetro importante. Se eu faço uma avaliação com vocês agora, ela vai ter um resultado diferente do que se eu mandar a avaliação para vocês na sexta. Por quê? Porque é uma questão de quando, de momento, de expectativa, de alinhamento de expectativa com o seu público. Você está dando uma aula. Se você avalia pré-aula, o resultado é muito diferente de você avaliar na semana de prova, de você avaliar depois que a nota saiu. Chega numa turma e pede opinião do professor nesses 3 momentos. Eu duvido que a opinião seja razoavelmente similar. Não é. Porque você está avaliando em momentos diferentes. Essas perguntas aqui
fazem com que a gente precise, no texto, deixar claras as respostas. Quando que foi avaliado? Eu não sei qual seria o resultado se eu tivesse avaliado no início da disciplina. Mas eu preciso deixar claro que foi feita uma avaliação no final da disciplina. E aí eu vou dizer, uma avaliação no final da disciplina, onde 10% reprovou, onde 30% reprovou. Por quê? Esse percentual de reprovação, obviamente, interfere na avaliação do professor. Ok? Então, a gente precisa identificar, antes de submeter a avaliação, antes de enviar para as pessoas que vão responder, qual é o conjunto de variáveis que interfere no resultado. Onde avaliar? Você vai mandar essa avaliação para as pessoas e vai deixar uma semana elas responderem? Deixa claro isso no seu relatório. Você vai disponibilizar meia hora só para responder? Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação que é confirmar se a pessoa está presente na palestra para emitir certificado. Perfeito. Eu preciso deixar claro no relatório que, olha, as pessoas tiveram apenas 1h30 para responder. Por quê? Dificuldades de lidar com a tecnologia precisam ser levadas em consideração. Dificuldades da pessoa só poder em outro horário precisa ser levado em consideração. Ok? Quem participa da avaliação? E aí, quem precisa identificar quem são os avaliadores e quem são os avaliados. Por quê? Porque vai fazer diferença se você coloca no cabeçalho do seu formulário ou da sua forma de avaliação, assim, a avaliação está sendo feita pelo Grupo Tec, a avaliação está sendo feita pelo Daniel. Por que isso faz diferença, Daniel? Porque, por exemplo, se o primo do tio, do parente de uma das pessoas que vai responder teve aula comigo e reprovou, você dificilmente vai chegar nessa informação, mas você vai ter uma opinião que não é a opinião pura. Ela é uma opinião influenciada por alguém, por alguma experiência. Entendeu? Então, é importante você entender esses laços e algumas dessas informações vão fazer uma diferença muito grande quando você for discutir. Outras dessas informações não vão fazer tanta diferença assim. Por exemplo, colocar o nome do autor faz tanta diferença assim? Na maior parte dos casos, não faz tanta. Mas é importante que vocês saibam que pode fazer. E aí aparece um dado lá completamente fora da curva. Então, você traça a média e você pega o desvio padrão. Aí o desvio padrão em um dos pontos está completamente fora. Aí você vai pegar esse dado para analisar e vai falar, peraí, será que esse aqui conhece alguém que me conhece? Será que esse aqui tem uma experiência prévia? Será que esse aqui estava no lugar errado? Será que esse aqui teve uma intenção errada ao responder a avaliação? Por quê? Porque você não pode pegar um formulário ou uma avaliação qualquer, aplicar para 50 pessoas, e aí você, do nada, tira 10. Essas coisas a gente não faz. Se você aplicou o questionário para 50 pessoas, relata as 50. A área de saúde tem muito essa mania. A área de pesquisa tem muito essa mania. Virar e falar assim, não, tem um número aqui que não me interessou, eu tiro ele. Não se pode tirar. O que você pode falar é, tal pessoa teve um comportamento não esperado. Não sei explicar, não sei detalhar melhor. Tira ele da análise global. Agora ele tem que estar mencionado. Entenderam? Isso é fundamental. Por quê? Porque é exatamente a partir desse X que estava fora da curva que você vai virar e falar assim, poxa, já tem uma experiência de um cara fora da curva. E aí essa experiência pode ser importante para um outro trabalho. Outra questão. Como você vai avaliar quais métodos, quais técnicas e quais ferramentas? E aí eu estou falando de coisas desde as mais óbvias e simples até as mais complexas. Por exemplo,
Você vai aplicar um formulário no Google Forms e ele vai gerar os gráficos para você? Deixa isso claro. Você vai usar todos os gráficos dele ou você vai exportar alguns dados para o Excel e gerar gráfico que você gosta? Deixa claro. Você vai fazer os gráficos na mão, porque você acha legal fazer o gráfico na mão bonitinho? Pode ser. Agora, o que é imprescindível? Deixar claro. O gráfico 4 foi gerado automaticamente pelo Google Formulários. O gráfico 5 foi exportando os dados da questão 5 com a questão 8, usando essas informações no Excel ou usando essas informações no num site para fazer uma nuvem de palavras. Entenderam? É fundamental ter a elaboração e a definição dos métodos e das técnicas que são utilizados. Essa aqui é uma imagem de uma aula minha, que eu gosto de... Eu quero até passar essa imagem a limpo pelo seguinte. Estão vendo esse esqueminha rápido aqui de um vidro no meio? Isso aqui é porque lá em Niterói, no projeto da Petrobras, onde eu participei, a gente tinha uma situação que era... A gente trabalhava num projeto contratado pela Petrobras, a gente tinha um responsável na Petrobras que ia opinar sobre o projeto. Essa pessoa não tinha disponibilidade para ir todo dia, toda hora. Tinha que ir com agendamento. Então, a gente montou um cenário para fazer avaliação e coleta de informação dessa pessoa. Não foi nessa complexidade toda que eu vou comentar, mas poderia ter sido. Então, basicamente, qual que é a complexidade que a gente pode alcançar nesse tipo de coisa? Você tem um usuário mexendo no computador, tá? Usando um aplicativo qualquer, e aí pode ser simplesmente usar, pode ser orientado à tarefa, onde eu digo para ele, olha, você precisa cadastrar um usuário. Cria um Gmail. Agora, coloca um evento na agenda. Agora, cria um formulário. Agora, disponibiliza esse formulário para 50 pessoas. Ou seja, eu tenho uma tarefa e eu vou acompanhar o passo a passo do usuário até cumprir essa tarefa. No entanto, esse ambiente ele pode ser muito controlado. O que é isso? Vocês já viram um computador com 2 monitores? Então, eu posso ter o mesmo computador com um monitor colocando dentro da sala do usuário e um monitor espelhado do lado de fora para eu conseguir ver exatamente o que o usuário está mexendo. Então, se ele mexe com o mouse para a direita, eu vejo que o mouse dele mexeu para a direita. Se ele mexe com o mouse para a esquerda também. Além disso, eu posso ter uma câmera atrás do usuário para ver, por exemplo, movimentação de articulação, movimento de braço, de ombro, de pescoço. Posso ver, posso ter captação de áudio para identificar se ele usou algumas expressões. E tem toda uma área de computação que faz essa análise de expressões que as pessoas utilizam para verificar se o usuário está confortável, se não está, se ele está nervoso, se ele não está. Posso fazer captura de teclado, posso fazer captura de mouse, posso fazer vários jogos de câmera, posso usar timer, posso usar cronômetro e definir que a tarefa tem que ser feita em 30 segundos para ver se, sob pressão, ele realiza o que é pedido também. Entenderam? Então, assim, a gente pode fazer uma gama de restrições e controles e acompanhamentos em volta dessa sala para que a gente tenha ao máximo as informações que esse usuário vai nos fornecer. Agora, faz diferença se o usuário, por exemplo, a internet dele travou e ele começou a mexer com o mouse. Faz diferença isso para o seu sistema? Na maior parte dos casos, não. Lá para a gente fez, porque a gente queria uma plataforma de... Aliás, a gente queria um software de prevenção de afundamento de plataforma. Então, se o usuário respirasse, a gente precisava dessa informação. A avaliação, ela serve para quê? Ela pode servir para coleta de informação, ela pode servir para identificar problemas, ela pode servir para análise e avaliação das coisas, que é o mais comum. Por exemplo, eu quero prever um erro.
Eu quero explicar alguma coisa que está acontecendo. E aí você chega, mostra para o usuário o sistema e você diz, olha, para você, qual é a utilidade do botão sair? E aí o usuário vai falar com as próprias palavras e você vai, a partir das respostas, criar um help, criar um manual de usuário, alguma coisa desse tipo. Ajudar na correção. Então, por exemplo, considere que as cores do sistema poderiam ser alteradas. Na sua opinião, quais as melhores cores para os botões, menus e a tela? Você está pedindo a opinião do usuário para poder corrigir um negócio que é um defeito que você sabe que já tem no sistema, mas você não quer mostrar para ele, olha, tem um defeito, como é que você me ajuda a corrigir? Ou você ainda pode mexer com questão de desempenho. Realize tais atividades, vamos ver se vai chegar ao final de tais atividades e coisas do gênero. Ou seja, analisar e avaliar não é para uma finalidade só. E eu preciso ter muito clara essa finalidade antes de elaborar o formulário, o questionário, a forma de avaliação, porque as perguntas que eu vou criar são perguntas que vão me responder esses itens. Por exemplo, vamos lá, tarefa com restrição. Você pega um grupo controlado e você diz que tem, por exemplo, que criar a bandeira do Brasil no Paint sem usar as formas, só usando o lápis. O que eu fiz? Eu criei uma tarefa, mas além da tarefa, eu defini uma restrição. Usuário, você precisa criar um evento no Google Agenda, mas eu não falo nada sobre criar a conta no Gmail. Então, eu estou subentendendo uma restrição, que é ele ter a conta no Gmail. Se ele não tiver a conta no Gmail, ele não vai conseguir fazer. Ok? Posso gravar log, posso gravar áudio, posso gravar vídeo desse usuário. Então, eu posso ter esse usuário cada vez mais controlado. Qual é o problema de fazer todo esse controle? Primeiro, um abuso de avaliação. A grande maioria dos sistemas não precisa de um acompanhamento complexo desse. E segundo, a necessidade de ter autorização do usuário. Quando que a gente tem que ter autorização do usuário? Quando a gente vai usar informação pessoal, quando a gente vai interferir na saúde do usuário, por exemplo, ou na rotina, ou no dia a dia do usuário, e quando o usuário aparece de forma clara. Então, se a gente faz uma pergunta, quantos homens, quantas mulheres eu preciso pedir autorização? Não. Eu só preciso dizer para ele que ele está numa pesquisa. Se ele concorda de participar da pesquisa e que os dados não vão ser divulgados individualmente. Não vai ser possível encontrar a pessoa. Se não for possível encontrar a pessoa, não tem muito problema. Ok? Então, os resultados, eles podem prever, explicar, ajudar na correção, melhorar desempenho e coisas do tipo. Isso aqui eu já coloquei. Vamos lá. Vamos, então, para o que o questionário precisa ter. O que uma forma de avaliação precisa ter. E aí, por que eu gosto muito do questionário? Porque apesar das pessoas acharem que questionário é fácil, questionário não é fácil, vocês vão entender isso muito claramente agora. Mas o questionário, ele tem um benefício gigantesco, que é material, documentado. Se você faz uma entrevista oral, você vai ter que ficar escutando aquele áudio 1000 vezes e vai ter que pedir autorização para gravar e você tem uma amplitude de captura muito baixa. Porque você precisa gravar a conversa sua com um monte de gente. Se você pede a pessoa para gravar um áudio e te responder por áudio, a pessoa não vai te responder. A taxa de adesão é mais baixa. Se você faz uma pesquisa onde você chega perto de cada pessoa com uma prancheta para escrever as respostas, obviamente você não escreve o que a pessoa disse.
Você escreve o que você entendeu do que a pessoa disse. Até porque ela fala bem rápido. Então, para mim, a forma mais coerente de se fazer a avaliação quando você tem um universo maior de pessoas para responder é o questionário. E esse questionário ele precisa ser dividido em algumas partes. Principalmente essas 3 partes aqui. Ó. Primeira parte é critério de interferência e critério de definição do público. Então, por exemplo, ser homem ou mulher faz diferença para o seu sistema? É uma análise que pode ser relevante? Ou você tem certeza que não é relevante? Se você tem certeza absoluta que não é relevante, não precisa perguntar. Faixa etária, você tem certeza que não é relevante? Em geral, não. Então, você vai perguntar a faixa etária. Agora, vamos entrar numa discussão em relação à faixa etária. Eu pergunto qual é a sua idade ou eu divido a faixa etária de 5 em 5? Depende da resposta que eu estou buscando. Ter 26 ou 27 anos faz diferença para você? Ou esse é um critério que faz menos diferença? É muito mais importante se a pessoa fez matemática ou história. Então, você pode perguntar a faixa etária e você pode dizer, olha, tá, uma pessoa aqui da faixa etária 25 a 30, ela tem uma opinião diferente, mas o resto converge para essa opinião aqui. Entenderam? Então, quando que eu posso colocar uma informação de forma mais categorizada, mais agrupada? Quando eu olho de trás para frente. Por quê? Quando eu coloco no meu trabalho, na minha forma de avaliação, sexo, significa que no meu relatório tem que aparecer um gráfico dizendo não, prestem muita atenção, não quantos homens e quantas mulheres. Isso não faz a menor diferença, não serve para nada. Mas eu quero saber quantas mulheres respondem essa questão aqui desse jeito, quantos homens respondem essa questão aqui daquele jeito. Então, olha, a partir dessa primeira categoria que a gente está falando aqui, o que a gente quer? Cruzar essa primeira categoria com todas as outras questões. Obviamente que o cruzamento da questão 5 com a 15 não faz sentido. 5 com a 15 não vai me dar uma contribuição relevante. Agora, eu preciso olhar para um questionário onde todas as questões são combinadas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, até 15 a 15, se o questionário tiver 15 questões. Então, um gráfico de 60% de homens e 40% de mulheres não significa nada. Significa apenas que você está enchendo linguiça, aumentando o texto. Por quê? Isso poderia virar 3 palavras. Participaram 60% de homens. Ponto. A quantidade de mulheres é complementar. A maioria, entre parênteses, 80%, eram mulheres. Pronto, acabou. Para que você vai gastar um gráfico de pizza e depois ainda vai gastar um parágrafo dizendo que das pessoas que responderam ao questionário, 60% eram homens. Não sei. Isso se traduz em enrolação. E aí, no meu caso especificamente, me incomoda muito. Porque o que eu falo com os meus alunos é o seguinte, isso aqui é uma parte de uma aula de Informática Educativa 3, tá? Onde eles desenvolvem jogos e depois vão para as escolas aplicar esses jogos. Eu falo com eles que quando eu vejo um gráfico de pizza dizendo homens e mulheres e embaixo a explicação, a pessoa está me chamando de burro. Porque ou ela acha que eu não entendo português, e aí ela está colocando uma imagem para ver se me ajuda, ou ela acha que eu não entendo o gráfico, e aí ela está colocando o texto para ver se me ajuda. Então, assim, não faz o menor sentido. Então, vamos lá. Vamos para as coisas que fazem sentido. Por exemplo, saber de qual escola é o seu trabalho é importante? Saber se é professor de uma faixa etária ou da outra faixa etária é importante? Saber qual é o ano de formatura da pessoa
é importante. Saber se tem filho, se não tem filho, qual a faixa de renda. Reparem, quando eu pergunto da escola, significa que o Daniel vai olhar para o seu questionário e vai entender o seguinte: qual a escola você se formou? Eu quero ver um gráfico no seu relatório comparando a escola que você se formou com alguma outra coisa. Por exemplo, eu quero ver se você vai me apresentar uma coisa do tipo profissionais formados em Pádua gostam do sistema, profissionais formados em outros lugares não gostam. Por exemplo. Você tem que cruzar a informação base com a informação específica para a gente começar a entender o que essas opiniões vão te ajudar. Porque aí, claro, se as pessoas daqui gostam, eu vou começar a investigar por que elas gostam, por que as outras não. Quem gosta prefere amarelo, quem não gosta prefere vermelho. Opa, então às vezes é a cor. Entenderam? Então, separem muito claramente o formulário de vocês em 3 grupos: identificação pessoal e interferências. Vou até escrever aqui, ó. Identificação, interferências. Depois, perguntas objetivas e específicas. E depois, pergunta aberta. Pô, mas para que eu vou ter pergunta específica e objetiva? Para exatamente fazer o cruzamento da identificação com a pergunta específica. Lembra que eu falei que a gente tem que responder aqui, ó? Por que e o que avaliar? Então, você vai chegar aqui e vai dizer, olha, por que eu estou avaliando? Porque eu quero saber se aquela cor é boa ou ruim. Por que eu estou avaliando? Porque eu quero saber se a quantidade de material que eu estou disponibilizando é boa ou ruim. Eu quero saber se aquele nome no menu é bom ou ruim. E aí você pergunta objetiva, como você avalia aquele item do menu, os termos utilizados no menu ou cada termo utilizado no menu. E aí, se você vai fazer perguntas mais detalhadamente ou se você vai agrupar coisas, depende do seu objetivo. E aí você vai analisar isso no seu relatório, dizendo, olha, pessoas do meu público-alvo gostaram do menu. Pessoas que não são do meu público-alvo não gostaram do menu, mas não é um problema para mim agora. E aí você perguntou se é professor, se é aluno, se é gestor, e você comparou. Entendeu? Então, assim, eu não espero de uma avaliação de vocês que vocês peguem cada questão da identificação com cada questão específica e comparem todos os pares. Mas eu espero que vocês façam esses níveis de cruzamento. Porque é a partir desses níveis de cruzamento que a gente vai elaborar um questionário melhor, porque a gente sabe que tipo de análise a gente vai fazer, e a gente vai conseguir validar ou refutar a nossa hipótese. Quando eu elaboro uma questão no específico e na identificação e no específico, já sabendo que cruzamento eu vou fazer, a hora que eu cruzo isso, eu posso dizer lá na minha análise o seguinte: conforme objetivo específico do meu trabalho, os gestores da região noroeste preferem que a capacitação seja online. Os gestores de outras regiões que também responderam ao formulário preferem que seja presencial. Olha o corpo que você está chegando de um questionário. Parece uma folha com meia dúzia de perguntas. Não é isso. É uma folha com 3 categorias muito claras de perguntas, onde você sabe o cruzamento que você quer fazer. E para que você coloca a pergunta aberta?
para você utilizar a opinião desta pessoa que respondeu e você complementar a análise. Então, olha só, é mais fácil eu chegar para vocês e falar assim, eu gosto de uma garrafa de 1,250 litros de água porque é uma quantidade suficiente para 2 horas, 3 horas falando. Você está fazendo uma pesquisa sobre o tamanho de garrafa d'água. Você leu isso num paper, o que você acha? Porcaria, né? Agora, compara o eu gosto com esse outro parágrafo. Foi realizada uma pesquisa. Nessa pesquisa responderam mais de 50 pessoas, da quais 80% indicou que prefere garrafas de mais do que 1 litro. Por exemplo, P16, ou seja, uma pessoa específica 16 qualquer do universo de respondentes, diz, prefiro uma garrafa de 1,250 litros, pois é o suficiente para 2 a 3 horas de trabalho. Ponto. Entenderam a robustez do trabalho? Que você sai de cena e você coloca a pessoa que respondeu ao formulário, ao questionário, em cena. A opinião dela vale muito mais do que a sua. Porque você é autor. Você está interferindo no trabalho. Você direciona o caminho do trabalho. A pessoa que está respondendo, não. Então, quando você abre aspas para ela e joga o texto dela entre aspas, o que ela está fazendo é te ajudando a negar uma hipótese ou te ajudando a confirmar uma hipótese. Qual é a hipótese? Cruzamento das duas sessões anteriores. Ok? Algumas coisas que a gente não pode fazer de jeito nenhum ao aplicar o questionário e nem permitir que as pessoas façam: opinar, interferir, induzir, sugerir, tirar dúvida. Pô, Daniel, mas espera aí, eu estou fazendo o questionário online, o formulário é online. Qual é o problema? Como é que eu vou lidar com isso? Você vai lidar na hora de elaborar. Aquela coisa de prática de prova, né? Que a questão 6 responde a questão 2, no seu questionário não pode existir a ponto de invalidar o seu questionário. Porque se você coloca uma questão para lá e outra para cá, você está induzindo um comportamento. Se você está induzindo o comportamento, você não tem imparcialidade no questionário. Se você não tem imparcialidade na forma de avaliação, ela tem que valor? Nenhum. Então, só você pode ter claro cada uma das análises que você vai fazer. Não pode estar claro para o usuário que eu vou comparar a questão 3 com a 15. São 2 sessões, eventualmente, às vezes uma sessão só, questão 1 a 18, e vida que segue. E aí, quando esses dados chegam, eu vou comparar. Ok? Então, você não pode opinar, você não pode interferir, você não pode induzir, você não pode sugerir, você não pode tirar dúvida. Aí vem a pergunta óbvia. Poxa, é um baita de um avaliador para o trabalho do Sidney, mas ele teve na banca. Eu posso aplicar o questionário para ele de modo a analisar o questionário? Não. De modo a ele ajudar a elaborar o questionário? Pode. De modo a fazer um pré-teste do questionário? Pode. Então, você pode virar e falar assim, poxa, os membros do TEC podem responder o meu questionário? Pode, desde que ele não interfira em outras pessoas. Se você tiver interferência cruzada, lascou. Por quê? Porque a sua média vai ser alterada, porque os resultados são alterados e coisas do gênero. Aplicando o questionário, você deve, durante ou logo após, fazer anotações de observações de postura, tempo, características do ambiente e dúvida do usuário. Se isso aqui for presencial, tá? Se não for presencial, o que é importante? Alguém mandou e-mail para você? Alguém te procurou no WhatsApp? Você ficou sabendo de alguma dessas coisas aqui? Anota.
E aí, é claro, as dúvidas que o usuário vai colocando, se der tempo, você inclui. E aí a gente usa as dúvidas do usuário para poder melhorar o formulário, melhorar o questionário, melhorar o tipo de cruzamento de informação. Por quê? Porque alguém que está avaliando o meu trabalho depois pode virar e falar assim, poxa, interessante pra caramba cruzar a questão 7 com a 19. Aí você, pô, legal, dá para cruzar sim. Se os dois gráficos estão separados, ou se as duas informações estão separadas no texto, isso vai vir numa banca ou numa avaliação de artigo em forma de ou dúvida ou pedrada. Qual a diferença de uma dúvida para uma pedrada? A diferença é o seu objetivo com o texto. O meu objetivo é avaliar o quanto professores que utilizam o laboratório consideram esta prática interferindo na nota. Aí eu tenho uma pergunta: quanto tempo você utiliza o laboratório? Aí eu tenho uma outra pergunta: qual você acha que é o impacto do laboratório na nota? E eu não cruzo as duas. E aí você vai tomar uma porrada. É óbvio que a pessoa vai virar e falar assim, mas peraí, que texto é esse? Logo a análise que você disse que ia fazer, você não fez? Agora, não, essa análise eu fiz. Essas duas perguntas eu fiz. Só que eu quero saber se professores que atuam mais no início do curso têm mais impacto do que professores que atuam mais no final do curso. Aí você vira e fala, putz, essa pergunta não estava no questionário. Significa o quê? Que eu não pensei direito no meu questionário. E aí você vai chegar numa avaliação e vai virar e falar assim, essa pergunta não foi, eu teria que reaplicar o questionário. A gente pode até criar uma versão 2 com essa questão, mas até agora não foi feito. Então, que tipo de respostas você vai dar? A resposta está no texto. Isso não foi feito. Esse cruzamento de informações não foi feito. Qual que é a pior delas? Esse tipo de informação não foi feito. Porque cruzar informações é fácil, você tem os dados. É um erro de descuido. Agora, não perguntar é um erro de método. É um erro de planejamento. Entenderam? Os problemas identificados na hora devem ser anotados e corrigidos em uma futura avaliação. Não se altera o trilho durante o percurso do trem. Não se mexe em questionário durante o percurso de resposta, porque você interfere diretamente no resultado. A ponto de ser impossível comparar coisas. Dependendo do nível de alteração que você faz, é impossível comparar coisa. Então, poxa, descobri uma questão. Suspende o questionário, faz outro, divulga outro link. Se a questão é extremamente importante, o questionário não está recebendo mais respostas, bota uma mensagem, esse questionário foi movido para, e está com o link novo lá, e a pessoa que vá no link novo. Inutiliza ou analisa aquelas respostas ali parcialmente, mas não mistura uma coisa com a outra, senão dá bagunça. Tá? Como analisar? Então, beleza. Vou assumir que vocês já entenderam como é que se planeja um questionário, uma forma de avaliação, que o questionário é uma das formas mais aplicadas e mais interessantes para a gente utilizar, que a gente consegue aplicar isso reduzindo interferência e deixando claro desde o início quais são as análises que a gente quer fazer e quais são os aspectos que a gente quer explorar e que a gente quer minimizar problemas no nosso questionário, na nossa forma de avaliação, que a gente tem o objetivo claro nela. E aí a gente vai começar a poder fazer análises tanto de nível 1, que é de uma questão bem formulada e eu verifico a resposta dela, quanto de nível 2, que é cruzar questões de uma mesma categoria ou duas categorias diferentes, questões de nível 3, que é cruzar questões de categorias diferentes, 3 categorias, né? 3 questões de categorias diferentes. Então, por exemplo, eu quero saber se homens que trabalham em tal lugar avaliam o sistema como bom ou ruim.
o avalia o sistema é categoria objetiva e específica, e sexo e onde trabalha são questões de identificação. Eu já estou começando a cruzar 3 questões, né? Eu tenho 2 questões da categoria 1 e uma questão da categoria 2, ok? Beleza. A gente pode chegar a análises, só que essas análises aqui, elas vão ser importantes se você tem feedback ou se você está visualmente com a pessoa. Ou seja, o que eu quero dizer com esse slide aqui? As dúvidas do usuário podem gerar uma nova análise, uma nova avaliação, uma nova pesquisa. Então, por exemplo, quantas vezes o Zé Sérgio já virou para mim e falou assim: Daniel, apliquei o questionário, teve uma resposta aqui, o que você acha? E eu virei e falei assim: poxa, legal, dá para analisar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E dá para a gente criar um novo questionário, uma nova pesquisa, uma nova avaliação em cima de uma resposta de um usuário. Ele acaba interferindo de modo a abrir os seus olhos para ver um novo pedaço, uma nova parte do trabalho que dá para ser feito. Ok? Então, se alguém fez alguma observação, anota e dá uma olhada com cuidado nessa observação, porque ela pode ser muito relevante. Essa análise cognitiva, ela vai ser, se presencial, de uma forma bem complexa, tá? Então, você pode desde avaliar áudio ou interjeição, até parte de aspecto motor e aspecto de sensório motor, né? Direção do olhar, tensão muscular, coisas do gênero. E aí você vai cruzar isso com ansiedade, inquietude, se está confortável ou não, agradável ou não, se está proveitoso ou se está mais mecânico, qual que é o nível de comprometimento, de satisfação, mas não é o caso do trabalho de vocês, tá? Como a gente não vai aplicar presencialmente, a gente não tem como fazer esse tipo de análise. Daniel, como é que eu faria uma análise dessa? Observação atenta, anotação e relato. Por isso que eu estou chamando de relatório, tá? Apesar de ser uma sessão na dissertação de vocês, eu estou chamando de relatório, por quê? Porque a avaliação, ela requer um relato e uma análise. Qual que é a diferença? O relato é você observar e você relatar. Por exemplo, estou aplicando a distância, o que eu posso observar? Quantidade de pessoas que respondem por dia, qual horário as pessoas respondem, qual horário determinada categoria de pessoas responde. Você não precisa colocar essa questão no Google Formulários, porque ele já traz o momento que o formulário foi enviado. E aí você pode analisar esses dados. Quais gráficos utilizar e como utilizar gráficos? Eu vou deixar essa imagem aqui disponível para vocês. Mas basicamente é o seguinte: não se utiliza o mesmo gráfico para duas coisas. Por quê? Você tem gráficos com objetivos muito diferentes. E esses gráficos, eles precisam ser explorados. Por exemplo, você quer olhar comparando um público com outro? Você quer comparar as questões? Um grupo responde de um jeito, outro grupo responde do outro. Quem respondeu até o dia 10 respondeu de uma forma, quem respondeu após o dia 10 respondeu diferente. Você pode pegar gráficos que vão te ajudar nessa forma de explorar o que o usuário está te apresentando, tá? Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês, porque ela tem várias coisinhas anotadas e eu acho legal. De qualquer forma, a dica que eu dou para vocês e que eu cobro dos meus alunos é: utilize no mínimo 5 a 6 gráficos diferentes. E aí, na prática, você vai identificando: esse gráfico aqui é mais legal, esse aqui vai resolver melhor, visualmente esse aqui vai ficar mais interessante, tá? Até para não ficar uma coisa cansativa e mecânica de pizza, barra e coluna. Ninguém merece. Então, é isso.